Fala galerinha do Mapeando o Enem, tudo bem? Aqui é o professor Diego Márcio, professor de Filosofia. Vamos voltar aqui para a nossa segunda parte sobre as teorias do conhecimento, como eu já tinha falado lá no primeiro vídeo. Quem não assistiu, assista aí, tenha acesso ao primeiro vídeo, que a aula tá bacana, a aula tá bem interessante. Bem, como eu disse também lá no primeiro vídeo, esse é um tema dentro da filosofia muito recorrente no Enem. Nós vamos falar agora sobre as origens do conhecimento. E a pergunta que passou, que entra na cabeça e no coração de todos os pensadores, de todos os filósofos que se debruçam sobre esse tema é: qual é a fonte que nos dá o conhecimento? Ou seja, qual é a fonte que nos permite chegar ao conhecimento? E aí nós vamos ver ao longo da história da filosofia diversos filósofos tentando responder essa pergunta e achando uma explicação plausível para ela. Então nós vamos ter agora nessa aula quatro teorias do conhecimento que tentaram responder essa perguntinha simples, mas ao mesmo tempo complexa, né? Nós vamos falar nessa aula de hoje sobre o racionalismo, nós vamos falar de hoje sobre o empirismo, nós vamos falar sobre o intelectualismo e nós vamos falar sobre o apriorismo. A teoria mais comum, em termos inclusive de Enem, que despenca no Enem, as teorias mais comuns, melhor dizendo, são essas duas primeiras que eu já citei, que é o racionalismo e o empirismo. Então, essas duas tendências epistemológicas, essas duas tendências do conhecimento, essas duas teorias, elas, durante anos, viveram em pé de guerra, né? Se degladiando entre si. Para o racionalista, ou para o racionalismo, o conhecimento ele se dá única e exclusivamente pela razão. Oh, que surpresa! Por isso o nome racionalismo. Não há conhecimento em outro caminho, em outra vertente, a não ser pela razão. Ou seja, os sentidos, as sensações, aquilo que a gente sente, cheiro, fome, medo, tudo aquilo que é sensação, elas existem para nos enganar. Pelo menos na cabeça, na ideia dos racionalistas, né? Então nós temos aí, por exemplo, grandes filósofos, grandes pensadores que criaram e defenderam essa teoria do conhecimento nessa vertente racionalista, como por exemplo Platão, talvez o maior ou um dos maiores filósofos da filosofia antiga, da filosofia grega clássica. Para Platão, a verdade absoluta ela se encontra naquilo que ele chamava de campo das ideias, né? Ou seja, não estava nesse campo físico, né? Não estava no nosso mundo, vamos dizer assim. Para o filósofo grego, o conhecimento ele estava inclusive para além da física, né? Ou seja, a verdade absoluta ela existe para Platão, mas ela não está na corporeidade, não está naquilo que o meu corpo sente, não está naquilo que meus olhos enxergam, não está no objeto que eu analiso. O conhecimento ele está lá dentro da razão, podemos dizer assim, lá no inconsciente, e para chegar a esse conhecimento, para chegar à verdade absoluta, o filósofo, o pensador, precisa passar por um exercício que ele chama de rememorização, né? Ou seja, nós precisamos forçar a nossa mente, nosso pensamento, até chegar à ideia verdadeira, à verdade, ao conhecimento verdadeiro. Então, o que nós temos, segundo Platão, é um conhecimento limitado. Nós seres humanos, réis mortais, temos um conhecimento limitado. Então nós não sabemos de fato o que é um copo se nós não voltarmos lá no mundo das ideias para saber a verdade sobre a ideia verdadeira sobre copo. Professor, é muito confuso isso é muito complexo. Como eu posso entender isso melhor? Bem, a filosofia platônica, ela foi, vamos dizer assim, batizada, ela foi reinterpretada por um grande filósofo na Idade Média chamado Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. E aí talvez vai facilitar um pouco mais para a gente entender o racionalismo platônico quando a gente entende o racionalismo também agostiniano. Ou seja, para Agostinho a verdade ela é dada por Deus, ou seja, a verdade ela está fora do mundo. Então se o indivíduo, o pensador, se esforça, pensa, cria métodos de pensamento, mas ele não procura fora dele a verdade, ele nunca vai chegar à verdade, porque a verdade não está nele, não está nas coisas, a verdade está em Deus para Agostinho. E para Platão só faltou ele usar a palavra Deus, mas a ideia basicamente é a mesma.
Está no mundo das ideias. Onde é esse mundo das ideias? É um mundo que está aí fora da gente. Está fora do ser, fora do indivíduo. Ou seja, está na razão. Ok? Aí, claro, dentro do racionalismo nós vamos ver várias divergências entre os pensadores racionalistas, mas a essência do racionalismo é a crença de que o conhecimento, a verdade, ele se encontra única e exclusivamente através da razão. Nós temos como principais nomes do racionalismo esses dois que eu já citei, que é o Platão e o Agostinho, mas nós também temos o grande nome da filosofia medieval, que é o René Descartes, ou René Descartes, como preferirem, né? Porque às vezes os alunos, né, ficam tão presos à tradução do nome do indivíduo, mas isso é o de menos, tá, gente? Ou nós precisamos saber mesmo é a ideia, o pensamento do filósofo. Então, lá nos teóricos do racionalismo, nós encontramos esses três grandes nomes. Claro que tem outros tantos, né? Mas esses são os três principais expoentes do racionalismo. Na vertente, no oposto ao racionalismo, nós temos o empirismo. O empirismo, como eu já disse, ela é o oposto. A verdade não está fora da gente. Se no racionalismo a verdade ela está na razão, mas não é a razão meramente humana, não é meu pensamento individual, né, que faz chegar ao conhecimento. Ou seja, é uma razão, é um pensamento meio que coletivo, né, que se encontra, como eu disse, no mundo das ideias, que está pairando por aí. Para o empirismo, o conhecimento ele está nas coisas, ele está na materialidade, está na matéria. Ou seja, para a gente saber que um objeto é aquele objeto, nós precisamos única e exclusivamente de analisá-lo. Mais nada. Nós não precisamos fazer exercício de rememorização, nós não precisamos, enfim, divagar sobre as ideias que estão parando por aí, porque a verdade sobre as coisas se encontram nas coisas. Os principais filósofos dessa teoria empirista, eles eram cientistas também da natureza, ou seja, eles analisavam a natureza e, através da natureza, eles chegavam ao conhecimento que eles entendiam como conhecimento verdadeiro. Então, para o empirista, a origem do conhecimento se encontra nas experiências da vida, do cotidiano. Então, como é que uma criança sabe que uma tomada dá choque, segundo o empirista? Não é puxando lá no mundo das ideias, é colocando o dedinho na tomada e sentindo aquela dorzinha que ele vai entender que aquele objeto dá choque. Então, a divergência sobre a origem do conhecimento dessas duas grandes teorias, amplamente debatida ao longo dos anos na filosofia, se dá basicamente em que um afirma que a fonte do conhecimento se dá na razão, independente das experiências do cotidiano, do dia a dia, e, por outro lado, o empirismo afirmando que o conhecimento se dá através da experiência e a razão ela é apenas um complemento, ela é apenas uma forma de formalizar essa experiência que o indivíduo teve. Bem, mais atual, né, mais para os nossos tempos modernos, vamos dizer assim, nós temos mais duas teorias sobre a origem do conhecimento. E são duas teorias que, cansados dessa briga, dessa disputa ferrenha, desse embate, né, quase entre o bem e o mal, né, entre racionalismo e empirismo, nós temos o intelectualismo e nós vamos ter o apriorismo. Essas duas correntes têm em comum a tentativa, né, de conciliar, né, de reconciliar o empirismo e o racionalismo. Assim como o criticismo kantiano, que eu falei na primeira aula sobre as possibilidades do conhecimento, essas duas teorias agora sobre as origens do conhecimento, elas vão tentar enxergar aquilo que é de bom no racionalismo, aquilo que é de bom no empirismo. O intelectualismo, ele vai encontrar como principais teóricos também grandes filósofos, grandes pensadores da filosofia como um todo. Dois nomes sobressaem aqui no intelectualismo, que é o Aristóteles, né, filósofo, um dos maiores também filósofos da antiguidade, assim como o seu mestre Platão, que era racionalista, como eu já citei, e o Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, filósofo medieval, que, vamos dizer assim, que se embebedou da filosofia aristotélica. Bem, dentro do intelectualismo, eles vão entender que há sim um conhecimento racional, ele existe, né, e ele é importante,
Porém, esse conhecimento se dá através da análise dos objetos, né? E a verdade universal se encontra lá naquele objeto. Ou seja, o racionalismo acredita que há uma verdade universal, muito próximo do dogmatismo, que se encontra única e exclusivamente na razão. O empirismo vai dizer que a verdade ela é particular, né? Ela se encontra ali na análise dos objetos em que o indivíduo tem contato. Já para o intelectualismo, é possível sim afirmar a existência de uma verdade absoluta através da análise dos objetos. É porque nos objetos se encontra a essência, está a essência das coisas, né? A essência dele está nele, não está fora dele. Então não é uma experiência simples, pura e simples, mas é uma experiência, vamos dizer, meditada, é uma experiência, né, assim, uma experiência que você questiona. Não é assim, botei o dedo dentro da tomada, levei choque e ficou por isso mesmo. Não. O intelectualismo ali, ele quer entender o porquê daquilo. O porquê que quando coloca o dedo ali leva choque. E aí ele começa a analisar então o objeto e vai a fundo naquele objeto. Essa análise a gente pode chamar também na filosofia de metafísica. A experiência da metafísica é isso. Ou seja, você analisa um objeto físico, mas você, de tanto analisar, você vai entender, você vai chegar à conclusão de que a verdade ela está fora dele. Professor, mas aí nesse caso ele não cai no racionalismo? Não. E quando ele analisa o objeto, ele não cai no empirismo? Não. Ele não cai em nenhum nem outro, mas ele utiliza as duas teorias. Ou seja, vamos exemplificar aqui as 4 causas de Aristóteles, por exemplo. Aristóteles vai dizer que um objeto ele tem 4 causas. Ele vai ter a causa formal, que é a forma dele. Então, o que diferencia um lápis de uma máquina, por exemplo, é a forma do lápis. Ele tem a causa material, né, a matéria do qual ele foi feito. Ele tem a causa eficiente, quem fez, né? E aí tem a causa final, ou seja, a finalidade dele. Então, a finalidade da caneta não é a mesma finalidade de uma câmera. Não é a mesma finalidade de um caderno, por exemplo, né? Então, isso diferencia os objetos. Porém, todos eles, para Aristóteles e principalmente para Tomás de Aquino, vai ter uma causa primeira. No caso de Tomás de Aquino, a causa primeira é Deus. No caso de Aristóteles, Aristóteles vai dizer que é o motor imóvel, né? Ou seja, aquela causa que gera todas as demais causas. Então, no mundo casual do Aristóteles e do Tomás de Aquino, tudo tem uma causa. Mas para ter a primeira causa, tem que ter uma causa antes que ela não tem, vamos dizer assim, que ela não tem causa nenhuma. Então essa causa, esse ser que não tem nenhuma causa antes dele e que é o motivo de todas as demais causas é Deus. Mas como é que a gente chega até isso? Analisando o objeto e raciocinando, racionalizando essa análise. Ok, galerinha? Eu estou dando esses exemplos porque eu sei que é uma teoria não tão fácil. Eu sei que os alunos muitas vezes confundem isso. E às vezes na hora da prova o aluno não vai tão bem quando cai, por exemplo, uma questão sobre teoria do conhecimento relacionada a Aristóteles, por exemplo, né? Ou Tomás de Aquino. Mas, a grosso modo, é isso. O intelectualismo é essa teoria que tenta casar o racionalismo e o empirismo, ou seja, não nega nenhum nem outro. O conhecimento ele finaliza na razão, mas ele começa primeiro na análise do objeto. Então ele não dispensa nenhum e nem outro. Para finalizar, nós temos o apriorismo. O apriorismo é um intelectualismo às avessas, né? Ou seja, tenta também reconciliar o racionalismo e o empirismo, mas, diferentemente do intelectualismo que diz que precisa se analisar o objeto primeiro para chegar a um conhecimento racional seguro, o apriorismo vai afirmar diferente. Você nasce, o indivíduo nasce com conhecimentos já a priori, por isso que o nome fala apriorismo, ou seja, ele já vem com alguns conhecimentos meio que inatos, só que esse conhecimento inato, ele vai ficar ali perdido, né, sem muito sentido se ele não tiver a experiência. Isso lembra muito o criticismo kantiano, mas não é à toa que o apriorismo ele é criado por Kant, né? Então o grande nome do apriorismo é o filósofo que nós já falamos também na primeira aula, o filósofo alemão Immanuel Kant. Dentro o que diferencia então o apriorismo do intelectualismo é exatamente a ordem, vamos dizer assim, né, dos fatores, né? No apriorismo,
as ideias elas estão inatas, ou seja, você já nasce com essas ideias a priori, você já nasce com conhecimento a priori. Mas se o conhecimento ficar ali sem ser exercitado na prática, sem ser levado às experiências, esse conhecimento ele não é um conhecimento seguro. E aí você pode cair num racionalismo puro, que para Kant não explica nada. Por outro lado, só analisar, né, só fazer uma análise dos objetos que você identifica, só utilizar a experiência, as sensações, ela não gera também conhecimento algum. Ela também, para o Kant, só a experiência por si só, ela nos engana. Portanto, para que essas ideias inatas sejam confirmadas, você precisa utilizar da experiência. Gente, a ciência moderna, ela parte por esse princípio. Por isso que essa teoria ela é tão importante para os nossos dias. Hoje, vamos dizer assim, os grandes cientistas eles são, né, utilizam da teoria do apriorismo. Ou seja, quando você vai fazer uma pesquisa em laboratório, antes de você descobrir a cura para algo, né, nós estamos falando agora, por exemplo, do coronavírus. Antes de você descobrir a cura do coronavírus, você tem que ter a priori uma ideia sobre aquilo, pelo menos, sobre o que é o coronavírus. Porque senão você vai ficar pesquisando e nunca vai chegar a nada. Ou então, que sorte, descobrir alguma coisa. Não. Na ciência não existe sorte. Na ciência existe hipóteses, existe método, existe erros, tentativas. Mas para um filósofo descobrir algo, para um cientista, por exemplo, descobrir a cura de algo, ele precisa de um conhecimento a priori. Ele precisa, por exemplo, saber utilizar lá o microscópio, ele precisa saber utilizar algo. Então ele tem um conhecimento a priori para chegar a um outro conhecimento, vamos dizer assim, mais seguro, mais concreto. Então é a teoria mais utilizada hoje. Então o racionalismo e o empirismo ficou na história da filosofia. Hoje eu duvido que alguém afirme ser extremamente empirista, só acredito na experiência, só acredito naquilo que os meus olhos enxergam, conhecimento seguro é aquilo que eu vejo, né? Até mesmo porque se você vê 100 patos de cor branca e você afirmar que só existe patos de cor branca, se aparecer um belo dia um patinho feio lá de cor escura, aquele patinho feio vai colocar toda a sua verdade por terra. Então, o empirismo ele não é seguro 100% e nem o racionalismo. Portanto, melhor a gente ficar aí no meio termo, né? Ficar utilizado o apriorismo hoje como uma forma de se fazer ciência. Galerinha, essa é a nossa segunda parte da aula. O conteúdo pode ser denso, mas é um conteúdo extremamente importante para vocês que estão se preparando para o Enem. Então, lembre-se, guarde, estude, revise sempre esse conteúdo, porque esse conteúdo ele é recorrente nas provas do Enem. Tá ok? Então, para você que segue, que curte o Mapeando o Enem, curta essa aula também, compartilha com seus colegas, porque ela é muito importante. Valeu, galerinha. Vou despedindo, parando por aqui, me despeço de vocês e até o próximo encontro. Um abraço.